Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu escutava esse evangelho na minha infância, porque desde novo eu já estava na igreja, eu ficava chateado com Nosso Senhor, quando Ele dizia que as prostitutas e os cobradores de impostos iam chegar primeiro no céu. Eu falava assim, que engraçado, né? A gente aqui sofre, vive uma vida regrada, tem um monte de compromisso para poder chegar até Deus, faz esforço de levantar todos os dias para poder ir à missa, essas coisas todas. E agora Nosso Senhor vem com essa bobagem de que prostituta e cobrador de imposto vai chegar primeiro no céu, e não dava conta de entender essa palavra. É claro que a gente vai crescendo e vai entendendo aquilo que Jesus diz nesse evangelho. Sabem por que as prostitutas e os cobradores de impostos nos precedem no reino de Deus? Porque eles reconheceram que Jesus era o enviado do Pai. E a partir desse reconhecimento, eles mudaram a sua vida. Basta a gente perceber, Zaqueu, cobrador de impostos, Mateus, cobrador de impostos, várias prostitutas que se encontraram com Jesus, se transformaram em outras pessoas, porque ao ver Deus encarnado em Cristo, se sentiram tocados a mudar de vida. Mas aqueles que se diziam muito religiosos, igual eu me sentia, eles não foram capazes de reconhecer o amor e a graça de Deus. Daí a grande importância que o Evangelho dá a essa mudança de opinião. Mudar de opinião significa converter. Escutem esta parábola. Jesus coloca duas pessoas diante do Pai, dois filhos. O primeiro diz, eu não vou, mas depois muda de opinião e vai. O outro se coloca rapidinho diante da ordem do Pai e diz, eu vou, mas também mudou de opinião e não foi. E aí nós ficamos nos perguntando assim, espera aí, o que vale para a conversão? O que é necessário para a gente mudar de vida e alcançar a vida eterna? Mudar de todo o nosso coração, o nosso modo de agir e o nosso modo de enxergar o mundo. Por quê? Porque Jesus nos diz isso. Porque a palavra de Deus, ela nos coloca frente a estas realidades e exige de nós uma mudança de opinião. E eu acho lindo esta escrita de São Paulo hoje aos Filipenses, porque ele vai colocar algumas condicionais para a gente mudar de vida. Vocês perceberam na leitura? São Paulo diz assim, irmãos, preste atenção, vocês que estão aqui e os que estão em casa. Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no amor mútuo, se existe comunhão no Espírito Santo, se existe ternura e compaixão, vivei em harmonia, procurando a unidade. Olha para vocês verem. E aí eu pergunto para vocês, porque é preciso ter fé para poder viver com humildade e buscar a unidade, ou seja, viver o reino de Deus nessa terra. Existe consolação na vida em Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim, existe. Nós somos consolados na vida em Cristo. O nosso sofrimento, ele se torna
capaz de ser vivido, porque a vida de Jesus na cruz nos ajuda a perceber isso. Existe alento no amor mútuo entre as pessoas da mesma família? Você se sente alentado, acariciado, consolado porque as pessoas te amam? Sim ou não? Sim. Existe comunhão no Espírito? Claro, nós estamos aqui em comunhão com o Espírito, e o Espírito é tão forte, o Espírito é tão bondoso que não só os que estão aqui, mas os que estão ligados conosco pelas redes sociais, a igreja triunfante no céu, a igreja padecente no purgatório, todas as pessoas estão unidas na mesma fé. Existe comunhão no Espírito? Sim, existe. Existe ternura e compaixão? Claro, nós vemos isso. A figura do Papa Francisco é um grande alento para nós, porque ele é compaixão e ternura. Se existem todas essas coisas, nós precisamos viver a vida nova em Cristo. Mas se eu não acredito que existe todas essas coisas, eu vou empurrando a minha vida com a barriga e esperando o tempo de Deus chegar, esperando as coisas novas de Deus, mas não mudo de opinião. É igual a moça que fica, ou o rapaz que fica esperando Deus preparar um marido ou uma esposa para eles. Na hora que as pessoas chegam e falam isso comigo, eu falo assim: você vai morrer solteiro. Porque Deus não vai preparar ninguém para você. Quem tem que procurar é você. É nós que temos que procurar. É nós que precisamos buscar. Deus já fez a parte dele. Agora precisa que nós façamos a nossa. Porque senão a gente vai fazer como aqueles que olhavam para Deus e diziam: Senhor, a sua atitude não é correta. Porque o Senhor dá prêmio àqueles que são injustos e se convertem. O Senhor concede àqueles que são maus o bem eterno se eles voltam atrás. É claro, se a pessoa voltou atrás e se converteu, ela merece de Deus esta graça. Se vocês se arrependem do mal, se nós nos arrependemos do mal, Deus reintegra-nos ao seu corpo. Vivi a vida inteira como um ímpio, como uma pessoa sem juízo, mas em determinado momento da minha vida eu me converti a Deus. Ótimo. Agora, tem muitas pessoas que vivem a vida inteira em Deus, mas no final se desligam do Senhor, vão para o inferno. E a gente fica perguntando assim: mas fulano foi tão bom, fulano foi uma pessoa tão maravilhosa, mas no fim da vida esqueceu de Deus. Por isso que nós precisamos de perseverança. Para tudo nesta vida, precisamos de perseverança. E se vocês, irmãos e irmãs, tiverem fé em Deus, a gente muda de vida, como as prostitutas e os cobradores de impostos. E olha, às vezes, quando vem a palavra prostituta na nossa cabeça, porque cobrador de imposto hoje não é uma profissão que a gente vê como mal. Mas, se você for num prostíbulo, é claro que não é para buscar o serviço das mulheres nem dos homens, fique bem claro isso. Se você vai visitar aquelas mulheres, se importam com elas, com essa vida que elas vivem, você vai se assustar, porque uma prostituta defende a outra com unhas e dentes, enquanto nós que somos cristãos, queremos o mal do outro, queremos subir nas costas do outro, queremos pisar na cabeça dos outros. Elas não, quer dizer, nem todas, mas a maioria. Principalmente em um lugar que eu fui uma vez, lá naquela rua São Paulo, ali pertinho da rodoviária, eu fui visitar
junto com um amigo meu, jesuíta, eu fiquei impressionado com a vida daquelas mulheres, uma cuidando da outra. E quando nós fomos lá, uma estava com câncer de mama, e as mulheres todas reuniram e estavam pagando o tratamento dela, porque ela não tinha condições financeiras para fazer isso. E eu fiquei extasiado, e aí eu compreendi esse evangelho. Porque muitas vezes nós, que nos dizemos ser cristãos, que nos dizemos ser abençoados, não somos capazes de levar em conta o outro, enquanto aqueles que são mais pobres, aqueles que não têm nada, chegou uma visita em casa, o que que faz? Bota água no feijão. Nós precisamos aprender com Deus esses modos de mudar o nosso posicionamento. E o tempo está chegando. O momento da conversão é o hoje da nossa vida. Não adianta você ficar protelando isso lá para o futuro. É hoje, agora. Eu preciso me converter. Você precisa se converter. Nós precisamos nos converter para sermos dignos do amor e da graça de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a vivenciar esta mudança de opinião, essa mudança de vida que transforma todo o nosso cotidiano e a nossa vida nesta terra. Convertei-vos e crede no Evangelho. Era o convite de Jesus, é o convite da igreja, que até hoje continua a dizer para nós: é preciso mudar para alcançarmos a vida nova em Cristo Jesus, nosso Salvador.